Deus nos concede bens que transcendem o material. São heranças espirituais que nós devemos proteger para cumprir o propósito de Deus. Mas como proteger o que Deus te entregou? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gislaine Amorim e toda semana eu estou aqui no YouTube compartilhando a mensagem de fé, uma mensagem edificante. Então, se você gosta de conteúdo cristão, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Casamento, ministério, filhos, a salvação são exemplos de heranças espirituais que nós devemos proteger. E nesse vídeo nós vamos aprender com a história de Samar, que foi um dos valentes de Davi, 3 atitudes que nós devemos ter para proteger aquilo que Deus nos entregou. No livro de 2 Samuel, capítulo 23, nós encontramos ali as últimas palavras do rei Davi. E entre elas há algumas menções para os valentes de Davi. Homens conhecidos pelos seus feitos diante de inúmeras batalhas extremamente difíceis e que alguns diriam até mesmo impossíveis, mas que com bravura e com honra conseguiram proteger aquilo que valia a pena. E no versículo 11 nós encontramos uma menção acerca de Samar. Em seguida vinha Samar, filho de Ager, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samar se posicionou no meio da plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Nesse contexto, o povo de Israel passava por um momento terrível, aonde eles plantavam, semeavam, cuidavam da terra, cuidavam da semente, mas quando chegava a hora de colher, os filisteus vinham e saqueavam tudo. E todo o trabalho que o povo tinha, ia por água abaixo. Porque o exército dos filisteus aparentemente era mais poderoso, era mais numeroso do que o de Israel. Só que de repente, quando os filisteus vieram atacar, Samar se levantou, se posicionou no meio do campo de lentilhas e começou a lutar, a batalhar para proteger aquilo que o Senhor havia entregado a ele. O que ele tinha era um campo de lentilhas e ele estava disposto a entregar a vida dele, mas não deixar o inimigo tocar. E assim ele fez. Ele se posicionou e a Bíblia diz, na minha versão diz que ele massacrou os filisteus. Ele conseguiu derrotar todos aqueles homens, porque ele acreditava que valia a pena proteger o território que ele tinha. Ele acreditava que valia a pena proteger aquilo que era dele. E ele se posicionou para isso. E quais são as 3 atitudes que ele tomou que deu a ele essa vitória? A Bíblia diz que o Senhor concedeu a ele uma grande vitória. E quais foram as 3 atitudes que Samar teve para que ele recebesse essa vitória? Eu quero compartilhar com você, então assista até o final do vídeo, porque com certeza vai ser um diferencial nas suas batalhas, vai ser um diferencial nas suas guerras. Olha só que interessante. A Bíblia diz que enquanto o povo fugia, Samar se posicionou no meio do campo. Samar se posicionou. Ele não se preocupou com o que os outros estavam fazendo, mas ele se preocupou em tomar uma posição. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é tomar uma posição em nossas vidas. É tomar uma decisão em nossas vidas. É entender de uma vez por todas quem nós somos e aonde nós vamos nos posicionar. Se somos de Deus ou não. Se confiamos no Senhor ou não. Se servimos a Deus ou a Baal. Nós precisamos nos posicionar. E Samar, quando se viu diante daquela situação, ele se posicionou no centro, no meio do campo de lentilhas.
E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Se nós queremos viver vitórias, se nós queremos experimentar vitórias, se nós queremos proteger tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos entregou, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar para se estar. O lugar que nós precisamos estar é ali. E é interessante quando a gente fala disso, porque hoje em dia, nós como cristãos precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar no que diz respeito a defender os valores cristãos. Nós precisamos, é algo que está dentro de nós. Se nós queremos ter vitória na nossa vida, nós precisamos. Mas como que você vai se posicionar se você não conhece qual é a vontade de Deus? Como que você vai se posicionar se você não sabe o que a palavra de Deus ensina, o que ela nos mostra como sendo o norte, como sendo o caminho para nós seguirmos? Então, se posicione. Eu não sei como você tem levado a sua vida até hoje. Né? A gente tem alguns irmãos aí que eu chamo de crente 007, que ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não se posiciona. Tem um versículo que as pessoas gostam muito dele, né? Que é aquele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que muitos não param para entender o contexto dessa história, para entender o quão forte é essa história. Foi Josué quem declarou essa frase. Foi quando o povo de Israel havia se dobrado diante de bezerros de ouro e estavam dizendo que aquelas imagens é que tinham libertado o povo do Egito. E no meio daquela situação tão terrível, Josué se levantou, ele se posicionou e disse assim, olha, escolham hoje a quem é que vocês vão servir. Escolham hoje se vocês vão servir os deuses dos egípcios, se vão servir os deuses dos povos de Canaã, ou se vão servir ao Senhor. Mas escolham hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse versículo que é tão bonito de recitar, ele imprime muita força, porque ele estava disposto a passar os princípios cristãos para sua família. Independente das influências pelas quais o povo no passado havia experimentado, independente das influências que eles estavam enfrentando, que eles estavam vivendo naquele momento, Josué, ele está disposto, ele está certo de que ele vai fazer o que necessário for para ensinar a sua família, a sua geração, o caminho do Senhor. Servir ao Senhor. E nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar como cristão. Entender que nós temos sim uma responsabilidade de orar, de interceder, de revestir a nossa família. Entender que nós precisamos sim conhecer a palavra de Deus. Como nós vamos anunciar a palavra se nós não a conhecemos? Como nós vamos administrar para outras pessoas a palavra do Senhor se nós não temos a curiosidade de aprender com a palavra? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. A segunda atitude de Samar, ele não desanimou. Ao contrário do que talvez a gente possa imaginar, quando o povo viu Samar lá se posicionando no meio do campo de lentilhas, ninguém foi lá ajudar. Isso não despertou em outras pessoas a vontade de ajudar, não. Ele estava sozinho, ele lutou sozinho. Ele massacrou um exército lutando sozinho. E no meio da batalha, golpe após golpe, ele não desanimou, ele continuou. E às vezes nós sentimos que nós estamos sozinhos. Quantas vezes parece que nós estamos ali, olha, lutando uma guerra que, de certa forma, prejudica inúmeras pessoas e prejudicam o nosso povo, mas nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos sozinhos. Não tem outra pessoa para nos dar aquele apoio, não tem outra pessoa nem para orar, nem para interceder. Quantas vezes nós estamos assim? Mas mesmo nessa situação, Samar não desanimou, ele continuou lutando. Guerreiro após guerreiro, batalha após batalha, espada após espada. E ele lutou até o fim. Eu quero te dizer, meu querido, ainda que você sinta que está sozinho,
Ainda que você pense que está sozinho, continue a batalha, porque na verdade o Espírito Santo de Deus está com você. E Ele é mais do que suficiente. Ainda que às vezes você se levante de madrugada, ora, chora e parece que ninguém está te ouvindo, parece que você não consegue ter o apoio da família, não consegue ter o apoio do teu ministério. Talvez você sinta isso, mas entenda, continue a lutar. Se você quer ser vitorioso, continue a batalha. Porque tem coisas que Deus preparou para nós. Samar foi um dos valentes de Davi. E esse foi um dos motivos, essa batalha foi um dos motivos, a vitória nessa batalha foi um dos motivos dele ser reconhecido como um valente. Ele teve outras vitórias, com certeza, mas essa batalha foi mencionada pelo rei Davi. E tem batalhas que você tem enfrentado, que enquanto você enfrenta parece que você está sozinho, parece ser tão difícil, mas ei, continue a batalha, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão contar a história do que você fez. Vai chegar um dia em que essa luta tão difícil que você está tendo hoje vai incentivar outras pessoas a não desistirem da caminhada, a não desistirem dos sonhos, a não desistirem das promessas de Deus para a vida dela. Então, olha, toma a tua espada nas mãos e continua lutando, continua na batalha, continua na fé, continua no meio do campo, no centro da vontade do Senhor. Não pare de lutar, Samar não parou. E a terceira atitude dele, ele lutou até vencer. Muitas pessoas iniciam a batalha para conquista, para chegar na promessa, para viver o ministério. Muitas pessoas iniciam, mas poucas vão até o final. Muitas pessoas param no meio do caminho. Talvez por terem sido feridas, talvez por estarem cansadas, talvez por, em determinado momento, achar que a vitória não vai chegar e muitos param no meio do caminho. Mas Samar não parou. Ele foi até o fim, até que ele venceu a batalha. Até massacrar o inimigo, ele foi até o fim. E eu preciso que você entenda isso. Não adianta começar uma batalha. Nós precisamos ir até o fim. Não adianta começar a orar, nós temos que perseverar em oração. Não adianta iniciar um projeto, um propósito. Nós temos que ir até alcançar a bênção, até alcançar aquilo que Deus prometeu. E eu quero te desafiar nesse momento a lembrar qual é a promessa que o Senhor te fez, qual é a herança que o Senhor colocou em tuas mãos para que você cuide, para que você proteja. Eu quero te desafiar a lembrar qual é essa herança. E quero te desafiar também a tomar essas 3 atitudes que Samar tomou, para que você possa proteger o que Deus te deu. Olha, a força que você precisa para isso já está dentro de você. Ela tem nome, é Espírito Santo de Deus, é o nome da força que está dentro de você. E a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não tenha medo, não duvide. Quando a incerteza vier dentro do seu coração, manda ela embora e continua lutando e acreditando que Deus pode te dar força e sabedoria para proteger as heranças espirituais que o Senhor te entregou. Então se posicione no centro da vontade de Deus. Não desanime quando parecer que você está lutando sozinho, mas lute até o final, porque a vitória que Deus tem para você é grandiosa. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem fez sentido para você, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Fica na paz e que Deus te abençoe.